Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo e atividade 4. Bom, essa atividade 4 ela tem um enunciado bem grande, mas vamos ler juntos. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Casa 500 km. Sua moto consome 5 litros de gasolina a cada 100 km rodados e o tanque da moto tem capacidade de 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Então, olha aqui, ó. Antes de chegar no destino, 80 quilômetros antes, ele tem o posto Estrela, tá bom? 80 quilômetros antes. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela, então ele vai parar nesse mesmo posto. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também o combustível suficiente para deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litros que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é... Bom, pessoal, bem grande, né? Intimida um pouco por ser grande, mas não é difícil esse exercício. Então é o seguinte, ó, resumindo, ele sai daqui com o tanque cheio e aí ele vai para a cidade, ok? Só que ele vai passar nesse posto na ida e vai passar na volta. Só que olha aqui, ó, eu quero saber quanto que ele vai abastecer na ida para fazer o seguinte, ele vai até a cidade, então são 80 quilômetros. Aí ele tem que ter 200 quilômetros disponíveis de combustível para andar na cidade. E depois, para chegar no posto novamente, ele anda mais 80 quilômetros. Certo? Então ele tem que abastecer aqui, na ida, o suficiente para cobrir toda essa distância. 80 mais 80, 160. 160 mais 200, 360 quilômetros, ok? Então ele tem que ter combustível na moto para andar isso ainda, antes de voltar no posto. Aqui a gente tem uma coisa que não é tão usual. Com 5 litros a moto faz 100 quilômetros, mas se eu dividir por 5 esses 100 quilômetros, eu tenho que 1 litro a moto faz 20 quilômetros, o que facilita muito a minha conta, ok? Então, se a cada litro essa moto faz 20 quilômetros, eu preciso ter quantos litros de combustível para andar 360 quilômetros? É só fazer a divisão, ok? 360, vou fazer aqui no canto, dividido por 20. 1 vezes 20, 20, sobra 6 menos 0, 6, 3 menos 2, 1, desço 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Então, olha aqui, ó. Ele precisa de 18 litros para fazer esse percurso aqui, ó. Sai do posto, chega no seu destino, tem 200 quilômetros para andar ali, se for uma cidade, por exemplo, e depois mais 80 para voltar até no posto, ok? Então, a resposta é 18 quilômetros. A gente não pode dizer que a resposta é 18 quilômetros, porque ele pode ter saído da casa dele com o tanque cheio e não ter gastado todo o combustível até chegar no posto. É isso que a gente vai conferir agora, tá bom? Então vamos conferir. Seguinte, ele saiu com o tanque cheio de casa e o tanque dele tem capacidade de 22 litros. 22 litros. Se com 1 litro ele faz 20 quilômetros, com 22 litros ele faz 22 vezes 20, que dá 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Somando, 440 quilômetros. Com 22 litros no combustível, no tanque, ele consegue andar 440 quilômetros. Então pensa comigo, pessoal. Ele saiu de casa com capacidade de andar 440 quilômetros.
Ele chegou no posto que está a uma distância de 420 quilômetros, ou seja, 440 quilômetros menos 420 quilômetros, que é o que ele andou, dá 20 quilômetros. Então, quando ele chega aqui no posto, ele ainda consegue andar 20 quilômetros. Ou seja, ele tem um pouco de combustível no tanque. Mas quanto em litros é esse pouco de combustível? Bom, eu sei que ele consegue andar 20 quilômetros. Mas eu também sei que a cada 20 quilômetros ele consome 1 litro. Ou seja, ele tem exatamente 1 litro de combustível no tanque no momento que ele chega aqui no posto para fazer a primeira reabastecida, ok? Então eu vou considerar esse litro aqui. Ou seja, ele precisa de 18 para fazer todo esse caminho que a gente fez a conta, que a gente calculou. Mas ele já tem 1 litro no tanque, então ele precisa de 1 litro a menos desses 18, que é, no caso, 18 menos 1, que é 17. Ou seja, ele precisa de 17 litros de combustível. Certo, pessoal? Viu que esse exercício não é difícil? A gente só tem que raciocinar de forma lógica, usar todos os dados que o exercício forneceu para a gente e fazer o passo a passo, tá bom? Sem querer ir muito depressa. Pessoal, esse foi o exercício 4. Bons estudos. Tchau, tchau.